gravação. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos no nosso grupo de estudo para a leitura e debate das obras do Bert. Nós estamos lendo o livro No Centro Sentimos Leveza. Hoje estamos aqui na página 119, o tópico Envolvimentos Sistêmicos. Nós estamos aqui sob a orientação do Renato, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Renato. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E parece que temos perguntas de um encontro passado. Então, parece que vamos começar primeiro a responder essas perguntas e depois nós vamos dar continuidade na leitura do livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Helling. Então, Larissa, você pode ler a pergunta? Sim, Renato, posso sim. São perguntas do grupo do dia 24/7. A Adriana Batista perguntou o seguinte: e quando a mulher quer ter um filho, o marido reverte a vasectomia, mas não tem êxito. Como fica a relação? Uma mulher que não tem filhos, que se casa com esse homem que já teve filhos. Assim, com relação à vasectomia, isso significa que, ao reverter a vasectomia, significa que esse homem, a princípio, está disposto a dar a essa mulher a possibilidade de ter filhos, né? Mas, por algum motivo, isso não acontece. E o que significa isso? Bom, parece que significa que para a vida não é certo para esses casais terem um filho, né? Isso não é a situação mais comum. A situação mais comum é quando um casal quer ter filhos e uma das partes não pode ter filho, né? Isso é a situação mais frequente. Quando isso acontece, se a mulher quer ter filho e o homem não pode ter filho, ou vice-versa, se o homem quer ter filho e a mulher não pode ter filho, isso cria dentro dessa relação uma situação de muito desequilíbrio. Por quê? Porque se a mulher que quer ter filho permanece com esse homem que não tem filho, que não pode ter filho, esse homem agora, essa mulher agora vai estar assumindo, a princípio, o destino dele. E isso gera um peso muito profundo dentro dessa relação, um desequilíbrio de troca. E vice-versa. Então, via de regra, quando um casal, uma das partes não tem filho e a outra parte quer ter filho, o que se mostra como uma boa solução é que a parte que não pode ter filho deveria liberar a outra pessoa do seu destino, né? E liberando a outra pessoa do seu destino, se a pessoa permanecer, esse homem agora tem uma certa dívida com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está assumindo junto com ele esse destino. E se essa pessoa que quer ter filho está casada com alguém que não pode ter filho, partir, está tudo certo, porque ela está assumindo o seu destino e vai viver isso. E a outra pessoa que não pode ter filho vai viver também o seu destino. Então, via de regra, essa costuma ser as possibilidades melhores no sentido sistêmico, em função de não criar desequilíbrios tão profundos dentro da relação, o que traria muita tensão e desequilíbrio. Esse é o olhar sistêmico para essa situação. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim. Tem mais uma pergunta e as outras falas foram de agradecimento a você pelas respostas naquele dia. A Cláudia Bartelli perguntou: um aborto provocado de um segundo relacionamento pode criar emaranhamentos para os filhos do primeiro relacionamento?
Pode, embora geralmente não são enredamentos tão fortes quanto se fosse ao contrário. Pela ordem, né? Pelo fluxo da ordem, pela lei da ordem, quem chega primeiro tem precedência quem vem depois. E no caso de um aborto num primeiro relacionamento, esse que veio antes e que foi de alguma forma excluído, outros filhos que virão desse relacionamento, seja meio irmãos ou irmãos plenos, isso tem uma profunda influência, porque o segundo irmão, ele tem uma tendência a seguir o primeiro ou assumir os sentimentos do primeiro. Quando isso se inverte, que um irmão ou meio irmão, mas segundo, terceiro, isso tem um impacto dentro do sistema para esse irmão mais velho que está vivo, mas não tem normalmente a profundidade que tem o impacto quando é o contrário, porque a influência é maior para aquele que vem depois, quando o primeiro foi abortado. Mas também, de qualquer forma, tem impacto sim, porque o que atua é no campo, e a exclusão de alguém dentro do campo tem esse efeito em alguém, e principalmente tem esse efeito no campo, e normalmente vai ser sentido por alguém dentro desse campo. Ok? Ok, Renato. Então, essas foram as perguntas que ficaram do dia 24, e a Adriana está aqui, e ela no chat, ela falou, gratidão, Renato, ficou claro. Imagina, eu que agradeço as perguntas. Bom, então agora, já que não existe mais perguntas, nós vamos dar continuidade à leitura, e quem vai fazer a leitura para nós hoje é a Elisa. Boa noite, Elisa. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Envolvimentos sistêmicos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com o seu grupo familiar. Isto acontece, sobretudo, quando um dos parceiros ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço, como substitutos, para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Citarei um exemplo. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, o terapeuta observou que seu rosto mudava até assumir o aspecto de uma velha. Ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela, quem é essa velha? Aí ela se lembrou de sua avó, que tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô, no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra seu marido era a raiva reprimida que a avó sentira contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como esta. Ao processo que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais envolvimentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivos para isso. A constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao bel prazer, cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar, de acordo com o seu humor ou comodidade. Com isto, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer tarde demais que isto é regulado por uma ordem à qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes um filho dessa união
morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união não são pré-estabelecidos, exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. Processo de morte. Ao aceitar uma mulher como sua mulher, o homem se faz homem por intermédio dela. Ao mesmo tempo, porém, ela também lhe tira a masculinidade e a coloca em questão. Assim, ele também se torna menos homem no casamento. E quando a mulher aceita um homem como seu marido, torna-se mulher por meio dele. Contudo, ao mesmo tempo, ele também lhe tira a feminilidade e a coloca em questão. Assim, ela se torna menos mulher no casamento. Por essa razão, para que o relacionamento conserve sua tensão, o homem precisa renovar sua masculinidade junto aos homens, e a mulher precisa renovar sua feminilidade junto às mulheres. Contudo, na relação com sua mulher, o homem perde sua identidade como homem. E na relação com seu marido, a mulher perde sua identidade como mulher. Pois o homem e a mulher se distinguem sobre todos os aspectos. Por causa de uma pequena diferença. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes, as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo, os diferentes modos de sentir e de reagir, são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso. Mas assim a mulher tira do homem sua segurança como homem, e o homem tira da mulher sua segurança como mulher. Portanto, também precisam perder no decurso de seu relacionamento as respectivas identidades como homem e mulher que adquiriram por meio do outro. Por essa razão, o homem e a mulher também experimentam sua relação como um processo de morte. Embora esperemos, ao entrar numa relação, que ela venha a ser nossa realização máxima, ela também é, na verdade, uma morte progressiva. Cada conflito no casamento é uma etapa deste processo de despedida e de morte. Quanto mais tempo dura a relação, tanto mais perto chegam o homem e a mulher desta renúncia extrema. Então alcança um outro patamar mais elevado. A divisão entre homem e mulher pressiona no sentido da unidade. Contudo, a fusão dos dois sexos produz apenas uma unidade transitória que não dura. A supressão dos contrários acontece, portanto, para além dessa fusão e fica apenas como um símbolo dela. A verdadeira unidade é alcançada na morte. Então, retornamos a uma origem que não conhecemos. Esta é, sem dúvida, apenas uma perspectiva possível, mas ela confere à relação uma profundidade e uma seriedade que são dignas dela. Pois apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários que nos é prometida pela fusão. A totalidade que sustenta. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, bem como nossa relação com o mistério que pressentimos por trás deste mundo. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai ou uma grande mãe, acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança. E como uma criança, talvez tenhamos medo de ser, e como uma criança, talvez ainda tenhamos medo de saber.
Ou então nos relacionamos com a totalidade misteriosa como com nossos antepassados e o grupo familiar. Sentimos-nos como seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo. Tornamo-nos seus colaboradores e representantes, negociamos ou firmamos uma aliança com ela e regulamos por um contrato os direitos e os deveres, o dar e o receber, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal, onde existem um amado e uma amada, uma noiva e um noivo. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante dos filhos, de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez errado e o que precisa fazer melhor, questionando sua obra e, se neste mundo não nos convém como ele, querendo nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério deste mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fossem rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Ok, Elisa, vamos fazer uma pequena pausa, vamos ver se existem comentários ou perguntas. Renato, no chat não tem nenhuma pergunta, mas eu vi, Cleusa, quando você chegou, você levantou a mão ou foi impressão minha? Não? Ok, então vamos continuar. Por favor, Elisa. Elisa, seu microfone está fechado. Podemos continuar. Tudo bem. História sobre a felicidade. A felicidade nos parece sedutora e enganosa, atraente e perigosa, pois muitas vezes o que desejamos nos traz desgraça e o que tememos nos deixa felizes. Às vezes, preferimos nos apegar à desgraça, nos manter segura ou maior, ou porque a consideramos como inocência ou como merecimento, ou porque a vemos como um penhor de felicidade futura. Então, talvez, desprezemos a felicidade como corriqueira ou como transitória e fugaz. Ou então, a temamos como culpa e traição, como uma afronta ou como prenunciadora de desgraça. Dois tipos de felicidade. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam bem próximos dos seres humanos, viviam numa pequena cidade dois cantores de nome Orfeu. Um deles era o grande Orfeu, inventara a cítara, precursora da guitarra, e quando dedilhava suas cordas e cantava, a natureza em torno ficava enfeitiçada. Animais ferozes se deitavam mansamente a seus pés, as altas árvores se curvavam para eles. Nada podia resistir a seus cantos. Como era tão grande, cortejou a mais bela mulher, depois começou o declínio. Enquanto ainda celebrava as bodas, morreu sua bela Eurídice, e a taça cheia partiu-se no momento em que era brindada. Mas, para o grande Orfeu, a morte ainda não era o fim. Valendo-se de sua arte requintada, encontrou a entrada do mundo subterrâneo, desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão dos infernos, apresentou-se vivo ante o trono do Deus da morte e o comoveu com seu canto. A morte liberou Eurídice, porém sob uma condição. Orfeu estava tão feliz que não percebeu o ardil oculto por trás do favor. Retomou o caminho de volta, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada.
passaram ilesos pelo cão dos infernos, atravessaram o rio do esquecimento, começaram a subida em direção à luz e já a avistaram ao longe. Então Orfeu ouviu um grito. Eurídice tropeçara. Ainda viu a sombra desaparecendo na noite e ficou só. Fora de si pela dor, cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi, toda a minha felicidade se foi. Ele próprio retornou à luz, mas no reino dos mortos passara a estranhar a vida. Quando algumas mulheres ébrias quiseram levá-lo à festa do vinho novo, ele se recusou e elas o despedaçaram em vida. Tão grande foi sua desgraça e tão inútil foi sua arte. Porém, todo mundo conhece. O outro Orfeu foi o pequeno. Ele era apenas um músico ambulante, se apresentava em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava um pouco e se divertia com isto. Como não podia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comum, ficou eventualmente, foi feliz de uma forma totalmente comum, morreu velho e satisfeito da vida. Mas ninguém o conhece, exceto eu. O burro. Um certo homem comprou um burro novo e acostumou desde cedo à dureza da vida. Punha-lhe cargas pesadas, fazia-o trabalhar o dia inteiro e só lhe dava de comer o estritamente necessário. Assim, o burro novo logo se tornou um autêntico burro. Quando chegava seu dono, ele se punha de joelhos, abaixava bem a cabeça e deixava que o dono lhe pusesse qualquer carga, por pesada que fosse, mesmo que estivesse a ponto de desabar sob o peso. Outras pessoas que viam isto se compadeciam dele e diziam, pobre burro, queriam fazer-lhe algum bem. Um queria lhe dar um torrão de açúcar, outro um pedaço de pão, um terceiro queria atraí-lo para um campo verde. Mas ele lhes mostrava que burro ele era. A um mordeu a mão, a outro deu um coice na canela, e com o terceiro empacou como um burro. Então disseram, que burro, e o deixaram em paz. Do seu dono, contudo, ele comia nas mãos, mesmo que lhes desse palha seca. E o dono louvava por toda parte e dizia, realmente, este é o maior burro que jamais conheci. A saída. Em algum país tropical, logo ao nascer do dia, um macaquinho subiu num coqueiro. Pegou nas mãos o pesado coco e começou a guinchar com todas as forças. O camelo ouviu, aproximou-se, ergueu o olhar para ele e perguntou, o que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio e ele não mais vai ver nem ouvir. Mas o camelo pensou, o que ele quer realmente? Pelo meio-dia chegou um leão e deitou-se ao pé do coqueiro para tirar um cochilo. Então ouviu o macaquinho e perguntou, o que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar esse coco para arrebentar-lhe o crânio, ele não mais vai ver nem ouvir. Mas o leão pensou, o que ele quer realmente? De tarde chegou um rinoceronte, ouviu o macaquinho, inchando, admirou-se e perguntou, o que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio, ele não vai mais ver nem ouvir. Mas o rinoceronte pensou, o que ele quer realmente? Ao anoitecer, chegou o grande elefante, esfregou-se na árvore, procurou folhas com a tromba e começou a comê-las. Entretanto, lá em cima da árvore, o macaquinho estava encolhido e bem quietinho. Então o grande elefante, olhou para cima, viu o macaquinho e perguntou, o que é com você hoje? Nada, na verdade, hoje andei gritando por aí, mas você provavelmente não levou isso muito a sério. Mas o elefante pensou, o que ele quer realmente? Então trombeteou para o seu bando e se afastou dali.
O macaquinho ainda ficou por longo tempo sentado em silêncio, então pegou o coco, desceu ao chão e o bateu contra uma pedra até parti-lo. Então bebeu a água e comeu a polpa. A moderação. Alguém abre caminho pelas ruas iluminadas e festivamente ornamentadas no tempo do Natal. Seu olhar é atraído por uma loja com um letreiro luminoso. Iguarias de todo mundo. Ele para, olha as deliciosas glodices espalhadas diante de seus olhos e sente vir-lhe água na boca. Então faz um muxoxo e diz: agora eu bem gostaria de comer um pedaço de pão seco. Dois tipos de prazer. Um burro carregado e faminto vai trotando por um caminho longo e penoso. À sua direita vem um campo verde, à sua esquerda outro campo verde. Porém ele diz: siga o meu caminho. Um outro burro pasta num campo verde. À sua direita vem um caminho penoso, à sua esquerda outro caminho penoso. Mas ele diz: estou bem aqui. A inocência. Alguém quer se livrar de um peso que há muito tempo oprime e arrisca-se por um caminho desconhecido. Caminha em frente com passo ligeiro e pela tardinha alcança uma alta montanha. Quando se prepara para descansar, avista diante de si a entrada de uma caverna. Vai até lá e tenta entrar, mas a encontra fechada por um portão de ferro. Estranho, reflete ele. Talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para ali e para longe. Passados 3 dias, quando olhava para longe e volta a olhar para a caverna, vê o portão aberto. Precipita-se para dentro, corre sempre em frente e subitamente se encontra de novo a céu aberto. Estranho, reflete ele. Esfrega os olhos, senta-se e vê à sua frente, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, imaculadamente branco. Dentro dele, vê-se a si mesmo, encerrado, encolhido, mas esplendidamente branco. Ao redor do pequeno círculo branco, se contorce uma gigantesca chama negra e sombria, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, reflete ele, talvez isso aconteça. Senta-se diante do círculo e olha alternadamente para ele e para longe. Passados 3 dias, justamente quando olhava para longe e volta a olhar para ele, vê que o pequeno círculo branco se abre. A chama negra e sombria se precipita para dentro, o círculo se expande e finalmente ele pode se estender nele. Agora, porém, o círculo ficou cinzento. Pode continuar, Elisa. A dívida. Alguém se levanta pela manhã e sente um peso no coração, pois sabe que hoje virão seus credores e ele precisa atendê-los. Vê que ainda dispõe de algum tempo. Vai à estante, pega a primeira pasta, examina os papéis. Ali encontra as contas que ainda precisa pagar. Examina-as com atenção, verifica que no meio delas também existem algumas contas cobradas indevidamente. Outras referentes a serviços prometidos, mas não prestados, e outras ainda de mercadorias encomendadas, mas não entregues. Ele pondera o que é justo e correto em cada caso e resolve prevenir-se contra cobranças indevidas. Então fecha a pasta e pega uma segunda. Lá encontra registro de serviços pelos quais se julgava grandemente em dívida. Contudo, no final dos itens desta longa lista, constam observações como grátis, pago ou doado. Surgem dentro dele imagens de pessoas que lhe eram caras e queridas, e seu coração se dilata e aquece. Então fecha a segunda pasta e apanha a terceira. Lá encontra apenas ofertas que encomendara para poder finalmente comprar aquilo de que necessitava havia tempos. Porém, consta, no
No final da lista, somente a vista. Ele sabe que, neste caso, precisa dispor de mais tempo para verificar se as ofertas são confiáveis. Assim, fecha também a terceira pasta e a coloca na estante. Então chegam os credores. Eles se sentam e enchem a sala com sua presença, mas ninguém diz uma palavra. Vendo-os diante de si, ele se sente estranhamente leve, como se de repente pudesse abarcar com a vista o que parecia tão confuso. Experimenta em si a força com a qual pode e quer defrontar-se com eles. Enquanto assim espera, a imagem diante de seus olhos se encaixa numa ordem. Sabe com segurança qual dos credores é o primeiro a ser atendido e quem deverá suceder-lhe. Comunica sua imagem aos credores, agradece-lhes por terem vindo e assegura que os atenderá no tempo devido. Eles concordam e se retiram, e só fica aquele único credor que ele atenderá primeiro. Ambos examinam seriamente o assunto. Sabe que não é mais hora de pechinchar, apenas de executar. E como estão seriamente empenhados, chegam a um acordo. Não obstante, ao retirar-se, o credor ainda se vira para ele e lhe diz: vou lhe dar mais algum prazo. Elisa, vamos fazer uma paradinha? Não sei se tem perguntas sobre isso, porque são histórias... Mas, enfim, vamos dar espaço. Se alguém quer comentar ou se alguém quer perguntar algo. No chat a gente não tem nenhuma pergunta. Estou olhando aqui para ver se tem alguém com a mão levantada. A Cristiane, eu acho que está com a mão levantada. Posso perguntar? Sim. Renato, é a respeito da história dos dois Orfeus, Certo. né? A felicidade dual. Isso, gostaria que você explicasse, por favor. Nessa história, que aliás é uma história muito importante, que está presente em vários livros do Bert, ele fala sobre as fantasias que nós temos sobre a felicidade. Essa história fala sobre essa fantasia que nós temos sobre a felicidade, como nós a encaramos e quais as consequências disso. Então, quando ele fala do primeiro Orfeu, o grande, poderoso e que tinha muito poder, essa pessoa, ao se casar e perder a mulher, pelo seu poder, ele ousou acreditar que ele poderia resgatá-la do mundo dos mortos. Então, com todo o seu poder, ele vai até o mundo dos mortos e, de fato, com todo esse poder, ele consegue algo, né? Porque realmente ele tinha muito poder, realmente ele era encantador com toda a sua sedução. Porém, ele não percebeu, com toda a sua arrogância, por assim dizer, que ao ser atendido pelo Deus dos mortos, existia algo do qual ele poderia cair numa armadilha, né? E ao retornar pela montanha, né? Ele todo empolgado com todo o seu poder, achando que com esse poder ele poderia resolver tudo, por assim dizer. Ao ouvir o grito da mulher, ele volta para trás, olha para trás. Ou seja, com a sua arrogância, ele perde aquilo que ele havia conquistado como seu poder. Mas, porém, por viver ou por ir tão fundo no mundo dos mortos, a vida para ele agora já não tinha mais sentido. Então, de volta à vida, por uso de todo esse poder, a felicidade dele
se foi. Todo o encanto dele se foi. E ele não se interessava mais pela vida. Então, assim, ele era poderoso, orgulhoso, e usou isso ao extremo, acreditando que isso lhe traria felicidade. E, ao fazer isso, ele, na verdade, encontrou a infelicidade. E, através disso, ele nunca mais pôde ser feliz e morreu. Então, assim, todo o seu poder, toda a sua música é super conhecida, mas de que adiantou todo esse poder se ele viveu, morreu infeliz? Então, ele fala nesse tema de como nós buscamos algo e achamos que nós temos o poder sobre esse algo. Quando nós o conquistamos, isso pode se tornar na nossa vida uma tragédia. Ou seja, junto com isso, muitas vezes pode vir o peso, todas as consequências da minha arrogância de querer algo, de determinar algo, ou de usar o meu poder para conquistar esse algo. E, ao contrário, o outro Orfeu era uma pessoa simples, vivia de forma simples, fazia coisas simples, casou, teve uma vida simples, viveu, teve pequenas felicidades, morreu e teve a plenitude. Ou seja, ele não ousou fazer nada de grande, não se preocupou em ter coisas grandes, viveu feliz com coisas simples e morreu pleno. Então, ele fala aí, nesse texto, sobre as várias formas da felicidade. Ou seja, existe aquela felicidade simples que vivemos e com isso nós vivemos plenamente, e existe aquela felicidade que nós almejamos colocando isso em cima de algo muito grande ou de algo que eu denomino como sendo importante ou indispensável para ser feliz. E quando eu conquisto esse algo muito grande, ou esse algo que eu me esforcei muito porque eu acredito que isso é felicidade, muitas vezes isso se torna na nossa vida uma prisão, uma tragédia, ou aquilo que me tira o sossego e a paz, ou seja, a felicidade. Podemos fazer isso como uma analogia, por exemplo, por uma pessoa que acredita que toda a felicidade está em ter muito dinheiro e muito poder. E aí ela batalha muito para ter muito dinheiro e muito poder. E quando ela teve muito dinheiro e muito poder, talvez ela encontre aí a infelicidade, o aprisionamento de quem conquistou isso, que é talvez a falta de segurança, talvez o vazio, ou talvez a desconfiança de que agora alguém esteja com ele por amor ou só por interesse. Então, ele conquistou tudo o que ele quis, porque ele acreditava que ali estava a felicidade. Só que, ao fazer isso, ele se torna prisioneiro disso e agora vai viver as consequências disso. Então, essa analogia dessa coisa, quando alguém luta muito por algo que acredita no sentido de que só aquilo representa felicidade, muitos que a conquistam se tornam prisioneiros e isso se transforma na sua desgraça. E a outra forma de ser feliz é uma forma onde a gente se alegra com coisas simples, onde a gente vive coisas simples, a gente tem pequenas felicidades, pequenos momentos e vive a vida plena exatamente como ela é. Então, são duas formas de buscarmos a felicidade. Uma pode nos conduzir a uma profunda prisão e infelicidade, e a outra, despretensiosa, pode fluir naturalmente e dessa coisa simples podemos viver a plenitude da vida. Então, nessa história de felicidade dual, o Bert está explicando basicamente, ou querendo transmitir basicamente, o cuidado que nós devemos ter naquilo que nós buscamos, ou naquilo que nós depositamos a nossa felicidade. E o quanto isso pode nos conduzir a caminhos que nos traz muita infelicidade. Ou apenas viver a vida, aceitar a vida como ela é e ser feliz com a vida do jeito que ela é. E isso é aí que pode estar a plenitude. Então, nesse texto, o Bert fala dessas duas formas de buscar a felicidade e os perigos ou as armadilhas que tudo isso contém.
Ô, Renata, aproveitando, deixa rapidinho, não quero atrapalhar, porque me parece que tem mais perguntas, mas eu deixei passar o momento para não atrapalhar até a condução da leitura. Mas eu gostaria só de tirar uma dúvida. Quando ele fala sobre a totalidade que sustenta, ele está se referindo à situação de a vida, é porque ele fala assim, a forma como tratamos, né? Ou procuramos o pai ou a mãe, mas essa totalidade se refere à vida. Quando ele se refere à totalidade que sustenta, ele está falando dessa força criativa que movimenta tudo. Seria Deus. Essa sabedoria. Dentro de uma linguagem mais religiosa, por assim dizer, seria Deus, né? Embora ele não se refere a isso dessa forma. Ele usa o Bert, ele costuma chamar essa força ou esse algo que movimenta tudo, que põe tudo em movimento e que põe tudo em evolução. O Bert costuma chamar isso de força criativa. Respondido. Obrigada. É isso, a totalidade a que ele se refere ali. Ah, tá bom. Obrigado a você pelas perguntas. Renato, a questão quando ele fala do processo da morte, que um casal, o homem perde a masculinidade, a mulher a feminilidade, e depois a identidade também é perdida ou é transformada. Queria que você esclarecesse um pouco isso, quando ele fala que o casamento é esse processo de despedida e de morte. Certo. Como que eu vou colocar isso? Vamos lá. Quando nós olhamos a vida dentro de uma dimensão maior, talvez a gente perceba que existem 3 grandes eventos significativos realmente importantes durante toda a vida. O primeiro deles é o nascimento. É uma coisa mágica que, ao nascermos, nós não só chegamos de um lugar, mas na onde nós chegamos na vida, dentro de uma família, nós vamos viver ali e cumprir ali muitas coisas, não só para mim, como para a família, como para a vida, para a sociedade. Existe um outro grande evento que também é definitivo e inevitável, que é a morte. Esse lugar para onde todos nós caminhamos e que, através dessa experiência da morte, provavelmente retornamos para aquele lugar de onde partimos antes de chegar na vida, ou para outro lugar, não sabemos disso. No meio disso, entre nascer e morrer, parece que só existe uma coisa realmente importante e relevante, e que precisa ou que seria importante de ser vivido, que é o amor. O amor é a vivência que nos permite nos conectar, nos expandir, que nos permite o nosso crescimento, a nossa evolução. O amor é aquilo que realmente nos permite dar significado, evolução e sentido a toda a vida. Ou seja, essas 3 coisas são movimentos onde o primeiro e o último não depende de nós, porque nós nascemos e também nós vamos morrer, tudo isso é certo. Nós não temos esse controle. O amor é algo que vai depender de mim, vai depender de eu me entregar a isso, vai depender de eu crescer nisso e poder vivenciar tudo que isso me oferece. Ou não. Então, quando nós dissemos tudo isso, de que forma que nós vivemos esse amor dentro, ou de que forma nós vivenciamos a expansão e as dimensões desse amor na vida?
através dos relacionamentos. O relacionamento entre duas pessoas. No caso aqui, a ênfase é duas pessoas, entre o homem e uma mulher. Então, esse amor ele acontece exatamente porque ambos são totalmente diferentes. E um precisa do outro para se completar. Porém, quando eles se encontram, essas pessoas se encontram nesse amor, e elas começam a viver esse amor, isso tudo as influencia profundamente. O homem, na convivência com a mulher, vai perdendo a sua masculinidade, pela influência de viver com alguém que vive e pensa de uma forma tão diferente. A mulher, ao conviver com o homem, ela vai perdendo a sua feminilidade, também pela profunda experiência de conviver com algo que lhe é tão diferente. E, com isso, eles vão vivenciando o amor na sua maior plenitude. Mas esse amor, na verdade, nada mais é do que uma preparação para esse último ato derradeiro da vida, que é a morte. Então, o casal, quando eles se encontram e eles se casam e têm filhos, esse é o ápice da vida, onde o amor está sendo expresso e vivido dentro de uma dimensão muito forte, muito profunda, muito plena. Porém, eles, quanto mais se aprofundam nesse amor, mais eles se aproximam dessa totalidade que é a morte. A morte representa essa totalidade entre o nascer e o morrer. Então, quando ele fala que o homem, para se manter homem, precisa nutrir o seu masculino com os outros homens, é porque ele, na convivência com a mulher, ele vai perdendo o seu feminino. E a mulher, ela precisa nutrir o feminino com outras mulheres, porque na convivência com o masculino, ela vai perdendo esse feminino. Então, ele diz que tudo isso, no fundo, é um constante processo de se despedir, seja o homem do seu masculino, seja a mulher do seu feminino. E tudo isso vai acontecendo dentro do amor, dentro da relação do amor. Em outras palavras, só parece ter realmente três coisas importantes: o nascer, o morrer, e no meio disso o amor, onde eu vou vivenciando essa despedida e vou me preparando para esse grande e importante evento que é a morte, aonde só na morte nós podemos retornar e vivenciar essa plenitude com esse algo maior. Então, é difícil falar sobre isso, é porque falarmos sobre algo de uma dimensão muito grande, falarmos sobre o que realmente importa na vida e falarmos sobre as coisas essenciais da vida, né? Porque o nascer, todos nascemos. O morrer, todos morremos. E de importante no meio disso tudo se cumpre aquilo pelo qual nós viemos para, né? Parece que é crescermos, parece que é vivenciarmos ou até mesmo compreendermos alguns dos segredos da vida, que seria a nossa evolução. Então, é assim que eu entendo quando ele coloca isso, né? É isso que eu entendo. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? No chat a gente tem algumas perguntas, Renato. Ok, vamos lá. A Alice falou o seguinte: Renato, poderia comentar sobre a história do macaquinho e sobre a história da dívida, por favor? Ok, sobre a história do macaquinho. Basicamente, sobre a história do macaquinho, ele relata o quanto, muitas vezes na vida, nós ficamos com uma intenção de fazer algo e nos prendemos a isso e gastamos muito tempo com isso e, no final, quando eu tenho a possibilidade de fazer isso, desse algo,
eu realmente não faço nada com isso, né? E aí, o que sobra do não fazer nada com isso é você digerir tudo aquilo que você perdeu, ou tudo aquilo que você esperou, ou ter os ensinamentos dessa espera e na não realização de nada com isso. Isso é o que eu entendo dessa história. E qual é a outra? A outra sobre as dívidas. Isso. O que eu entendo quando ele conta essa história é como, às vezes, nós acordamos vivendo angustiado com algo, e quando nós olhamos para esse algo, ou para essas várias angústias que são representadas ali pela pasta, e nós simplesmente, depois de olhar muito de perto tudo isso, detalhadamente, nós fechamos isso e nos afastamos disso. E aí eu me coloco diante da vida e diante do presente. E quando eu faço isso, muitas vezes fica claro para mim tudo o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu devo fazer, a forma como eu devo fazer. Isso não é determinado por uma questão lógica ou racional, mas sim pela vivência profunda de olhar para todas essas questões que nos afligem, para olhar para todas essas questões que estão envolvidas no dia a dia. Então, essas pastas, elas representam, dentro dessa história, a princípio, tudo aquilo que nós vivemos, seja as nossas dívidas, seja os nossos créditos, ou seja aquilo que eu anseio, né? E quando nós olhamos muito profundamente sobre isso e depois fechamos isso e nos distanciamos no silêncio e nos colocamos diante da vida, com muita frequência nós conseguimos identificar aquilo que é necessário e os limites que isso contém. Então, quando o homem agora se põe diante de todos os credores, ele sabe exatamente por onde ele vai começar. Conversa com esse credor e ele percebe qual é o limite que ele tem para pagar e, com isso, ele negocia um novo prazo. Ou seja, é uma história cheia de significados profundos sobre como nós podemos lidar com todas essas questões dentro de nós. Seja as nossas dívidas, seja os nossos créditos, ou seja as nossas expectativas sobre a vida. Nós olhamos para isso, nós podemos olhar profundamente para isso, entender detalhadamente isso, mas a solução para tudo isso só acontece quando eu me distancio disso e me deixo me relacionar com o presente. No presente, eu vou saber algo. Tudo isso também pode ser representado pelo processo das várias formas do saber. Tudo isso seria mais ou menos equivalente ao processo da observação, da percepção, da compreensão e da intuição. A observação é um processo tão preciso, onde eu olho algo nos detalhes, e eu olho e ao olhar essas coisas nos mínimos detalhes, eu perco a noção do grande que está em volta. Eu não consigo ver tudo que tem em volta. Daí eu faço um outro exercício, que é o exercício da percepção. Eu amplio o meu olhar, e ao ampliar o meu olhar, eu perco a noção das coisas pequenas, mas aí eu ganho a percepção do conjunto, de tudo que está em volta, do amplo. E depois de fazer isso, o exercício da observação e da percepção, muitas vezes surge disso que a compreensão. Eu entendo algo. E ao entender esse algo, associa-se isso a um movimento, que é aquilo que a gente chama de intuição, eu sei o que fazer. Então, quando ele conta isso, basicamente, essa história, basicamente ele está falando de outra forma sobre essa nossa exercício de acessar novos tipos de conhecimento, que não é através da mente e da razão. Mas ele conta essa história
mas no fundo ele está falando sobre isso, de como nós podemos acessar um conhecimento sobre algo, de como nós nos expomos a algo de uma forma muito profunda e depois nos expomos a isso de uma forma muito ampla. E apenas fazemos isso. Subitamente, nós compreendemos algo muito profundo sobre isso e sabemos exatamente o que tem que fazer. E isso é aquilo que a gente chama de intuição. Então, nessa história, ele está falando de uma forma mais simbólica, através das pastas, sobre de como nós podemos acessar esses níveis ou essas formas de conhecimento. Mais alguma pergunta? Sim. A Elisane perguntou: poderia comentar na página 120 a constância, abre parênteses, na realidade, os fins de união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. Fecha aspas. Podia ler de novo, por favor, que eu não consegui me prestar atenção. Posso. Ela gostaria que comentasse um pouco sobre a constância, que fala assim no trecho do livro. Na realidade, os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. Tá. Ele diz com isso o seguinte. Como que eu vou colocar? Muitas pessoas acreditam que a união entre duas pessoas no amor, isso funciona apenas como um contrato, que você começa esse contrato e quando você quer, você apenas termina esse contrato. E ele diz que isso não acontece dessa forma. E, na verdade, isso não acontece dessa forma. Porque mesmo que eu queira desfazer uma união, isso não é uma decisão que eu tomo e que simplesmente por eu tomar essa decisão, essa união está desfeita. Essa união só pode ser desfeita quando eu vivo plenamente todo o processo desse rompimento. E para que eu faça isso, é necessário constância e sacrifício. O que significa isso? Assim como para a gente aprofundar no vínculo, numa relação, exige-se tempo, exige-se troca, exige respeito, exige que a gente cumpra e respeite as ordens que atuam dentro da relação. Então, tudo isso é um processo que quem trilha vai ganhando e vivenciando a amplitude do amor e, junto com isso, toda a força que isso traz. E que num processo de desfazer uma união, isso não é apenas uma decisão que eu decido e pronto, está desfeito. Porque tudo isso que foi entrelaçado, tudo isso que foi construído durante essa união, desfazer isso exige de nós muita paciência, muita constância, e isso é um processo, caso eu queira alcançar um bom resultado disso. Aqueles que não entendem que desfazer uma união é um processo e que exige constância, respeito, reconhecimentos, que exige a paciência, que exige gratidão, que exige dor, que exige sacrifício, não podem alcançar esse término, não pode alcançar essa separação. Mesmo que acreditam
que ao se separar, toma uma decisão para separar e cada um vai viver a sua vida acreditando que essa união foi desfeita. Não, essa união não foi desfeita. Eles apenas estão vivendo agora em lugares diferentes, mas permanecem aprisionados por tudo aquilo que não tiveram paciência de lidar nesse processo e por tudo aquilo que eles não tiveram coragem de viver e vivenciar nesse processo de separação. Então, basicamente, é sobre isso que ele está falando. Por isso que uma separação leviana, especialmente quando tem filhos, coloca em risco a vida de um dos filhos. Não é infrequente que numa separação leviana, uma das pessoas, ou um dos filhos pode morrer ou se suicidar. Então, especialmente quando tem filhos, você fazer uma separação de uma forma leviana, significa o que se fazer uma separação de uma forma leviana? Se eximir de todos os compromissos que essa união trouxe, se eximir de todos os frutos que essa união traz, em função de viver uma fantasia, em função de viver algo menor. Quando se faz isso, se corre o risco de sacrificar tudo aquilo que foi construído ou os frutos disso, que são os filhos. Então, basicamente, é disso que ele está falando. Que para se desfazer uma união, é necessário constância e sacrifício. Porque é através dessa constância e sacrifício que você honra tudo aquilo que foi construído. E a leviandade é um desrespeito com tudo isso. E esse desrespeito com tudo isso pode trazer consequências sérias. No caso de um casamento com filhos, até mesmo a morte de uma pessoa. No caso de relacionamentos sem filhos, isso vai gerando nas partes um impedimento para uma próxima relação. Ou seja, quando uma pessoa faz várias separações sem viver esse processo e vivendo os sacrifícios que isso exige, o que vai ser sacrificado é a sua capacidade de se entregar mais profundamente a uma nova relação. Eu não sei se eu consegui passar isso, é complexo. Mas é basicamente disso que ele está falando nesse texto. Renato, ela falou assim, ficou muito claro, gratidão. Para mim também, Renato. Imagina, obrigado a vocês da pergunta. Isso nos permite olhar de outros ângulos a mesmo conteúdo. Mas sempre com esse olhar sistêmico. Sim. Bom, acho que deu o nosso tempo, né? Sim. Ficaram mais duas perguntas aqui, mas se você quiser... Tem mais duas? Pode perguntar, eu estou à disposição. Então tá, nós te agradecemos. Tem uma pergunta aqui assim, iPhone de Lucas. Também gostaria da visão do Renato com a história do burro. E se você quiser que eu leia a segunda pergunta, para ver se tem como integrar. Leia, por favor, Larissa. E a outra pergunta é da Maria Cláudia, ela fala assim: quando ele fala nas pequenas mortes, não estaria falando do orgasmo, sexo, como vida, morte, vida. Ou seja, a pequena morte que nos leva ao aprofundamento da intimidade e, portanto, um novo nascimento dentro da relação, a cada pequena morte que nos leva como casal a uma nova vida? Sim, vou começar pela segunda pergunta. Sim, exatamente. Cada vez que um homem se entrega profundamente a uma mulher, ou cada vez que uma pessoa se entrega profundamente a outra pessoa, né, existe nisso uma morte daquilo que cada um traz consigo, porque nessa entrega ele está se abrindo para algo novo, e esse algo novo representa uma nova vida. Então, sim, exatamente, isso é uma outra forma de abordar esse sentido do nascimento e do renascimento. Então, isso pode ser visto não só sobre o aspecto do sexo, mas também sobre muitos aspectos dentro da nossa vida. Assim como pode ser visto também através da respiração. A inspiração é tomar a vida, a expiração é se entregar à morte. Tanto é que a primeira coisa que fazemos ao nascer é inspirar, e a última coisa que fazemos ao morrer é expirar. Então,
na vida, essa simbologia entre nascer e morrer está presente em tudo. E isso é como se a vida ela nos mostra, através de muitos aspectos, esse significado e esse sentido de o início, do fim e do que existe no meio disso tudo. Então, sim, tá? É exatamente isso. Com relação à história do burro, ai, meu Deus. Mas vamos lá. O que ele mostra nessa história do burro? Como o burro se submete a algo, como ele aceita algo e ele ama esse algo, né? Ou seja, ele aceita e dá a cabeça para carregar o peso, ele carrega o peso, aceita a miséria que o seu dono oferece e toma essa miséria ainda só da mão dele. Às vezes, a vida nos oferece, e aí é representada pelas pessoas que têm dó desse burro, torrões de açúcar, um pasto verdejante, mas ele se nega a isso e dá coice em tudo isso. Então, basicamente, ele está falando aí também acerca da felicidade. O como, às vezes, nós nos submetemos a situações que não são boas para nós, como nós nos curvamos a isso e só aceitamos isso. E muitas vezes a vida nos traz presentes, pessoas, convites, oportunidades em relação à felicidade ou a viver uma vida nova. E eu, muitas vezes, dou coice, chuto e rejeito todo esse novo ou essa possibilidade nova de vivermos a vida de outra forma. Mesmo que a minha opção, muitas vezes me coloca até arriado no chão de tão pesado que nos é. Então, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade pelas nossas decisões. E por isso que é usado o burro como símbolo dentro dessa história, né? Então, basicamente, é disso que ele está falando nessa história. Renato, o pessoal agradece as respostas e o Hamilton, ele passou aqui no grupo, não sei se o pessoal viu, e deixou aqui um abraço para todo mundo e um abraço para você. Ah, que ótimo. Um grande abraço para ele e para todos vocês. Só para me certificar, aonde que nós paramos mesmo, que eu acabei me perdendo aqui? Alguém lembra? Nós estamos aqui O ciclo da vida vai ser a próxima leitura. Ciclo da vida. Eu queria confirmar, isso mesmo. Perfeito. Então, nós vamos... Perfeito. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas. É isso que enriquece esses nossos encontros. Gostaria de agradecer a você, Elisa, pela linda leitura. E gostaria de agradecer a Larissa por nos ajudar a administrar toda essa dinâmica. Eu desejo a todos uma boa noite e devolvo a palavra à Larissa. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Bom descanso, até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, querido.